A paz do Senhor, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, debaixo da graça e descansando na sombra do nosso Deus onipotente. Hoje nós vamos falar sobre o dom da fé, dando sequência à nossa nova série de estudos sobre os dons espirituais, dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Hoje eu estou num lugar diferente. Estou aqui na Avenida Angélica, uma das avenidas mais bonitas do estado de São Paulo e famosas pelos prédios, pelas árvores, área nobre aqui da nossa capital. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que diz a Bíblia. Mas a fé que nós vamos falar hoje, ela não é uma fé qualquer. Mas como assim, pastor? A fé é fé, sim. Fé é confiar integralmente no Senhor. Essa fé que nós vamos falando hoje é uma fé que ela necessita de uma atitude da pessoa. É uma fé não só de ouvir, mas que nos leva a praticar integralmente naquilo que nós acreditamos. Por exemplo, se eu disser para você que Deus pode fazer um milagre na sua vida, dando como exemplo aquilo que Ele fez na minha, você vai dizer para mim: eu creio, pastor, eu acredito, eu tenho fé. Você ouvir é uma coisa. Outra, bem diferente, é você estar envolvido diretamente na situação. É você estar diante de uma dificuldade e você ter que crer pela fé que diante da situação que você está, Deus vai mover algo em seu favor para que você conquiste o seu objetivo. O que eu quero dizer para você hoje que a fé é muito mais do que só ouvir e crer. É você estar diante de uma situação e você praticá-la, crendo integralmente de que vai acontecer algo que não é pela sua força, não é pela sua capacidade de inteligência, não é pela tua força, não é pela tua influência social, política, financeira, pela sua rede de amigos. É você estar diante de uma situação em que nada disso pode te ajudar. Nenhuma das tuas capacidades humanas pode fazer com que mude o quadro da sua vida. O que eu quero dizer para você hoje é que o comodismo que muitas das vezes nós somos acometidos nessas situações, nada disso vai favorecer a mim e a você. Nada das capacidades, das habilidades humanas vai ser capaz de te ajudar. Pedir socorro a alguém que você conhece, a alguém que você ama. Pedir socorro ao teu pastor, ao presbítero. Pedir socorro àquele profeta, aquele missionário de oração, aquela mulher de oração. Não vai resolver, porque o Senhor muitas das vezes quer nos levarmos a uma situação em que Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência sobrenatural com Ele, uma intimidade muito maior. É parar de viver só de ouvir,
mas passar a viver na prática e ter experiências para contar das coisas que Deus fez. E eu quero pedir para você se lembrar, ou aí onde você estiver, se você puder abrir a Bíblia lá em Hebreus 11. Ali está o rol dos homens e mulheres da fé: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Sara, Josué. Esses homens, essas mulheres tiveram que viver pela fé. Abraão, que é considerado o pai da fé, que ouviu a voz de Deus num dado momento, e a Bíblia diz que ele vivia em Ur dos Caldeus, numa terra completamente idólatra, cheia de ídolos, cheia de deuses. Deus olhou para aquele lugar e encontrou em Abraão um coração diferente. Imagine você, se de repente hoje você ouve a voz de Deus falando para você sair da sua casa, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que você não tem nem noção aonde fica. Você imagina como é que deve ter passado pela cabeça de Abraão? E ele não era tão velho assim. Ele era ainda, de certa forma, jovem. E ir para um lugar que ele não sabia onde que tá, onde que era, não tinha a menor noção. E se submeter integralmente a confiar na voz de um alguém que ele nunca tinha ouvido falar, vinha da cabeça dele. Você imagina essa situação? Nunca ninguém falou de Deus para ele. Foi o próprio Deus que se revelou a ele. E falou com ele para pegar a mulher dele, tudo que fosse dele, e sair daquela terra para uma terra que ele ia mostrar. E ia fazer dele uma grande nação, através dos seus descendentes. Aí fica a pergunta: que descendente? Ele era casado, mas não tinha filho. A esposa não tinha filho, ela não podia ter filho, era estéril. Então, e ele era um homem rico, vivia, o pai dele era muito influente, era também. Então você imagina, você sair do seu ambiente de convivência, no meio da sua família, onde tudo lhe era favorável, mas algo incomodava, e a idolatria, aquele monte de estátua de deuses, incomodava o coração de Abraão, e isso chamou a atenção de Deus. A comodidade, a tranquilidade, onde tudo está a seu favor, tudo está ao seu alcance, tudo lhe é favorável, ou como diz uma música do mundo aí, está tudo tranquilo e tudo favorável. Se incomodar para quê? Ter fé para quê? Mas a fé, ela está fundamentada naquilo em que não se vê, naquilo que não se pode pegar nas mãos, das coisas que não estão no alcance humano. E foi nessa fé que Abraão deixou a sua terra e foi andar com Deus no deserto. Às vezes é difícil, as circunstâncias impedem que a gente acredite de que algo pode sair de bom do meio da situação em que nós estamos vivendo. É essa fé sobrenatural. É uma fé que ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, como já dissemos, mas é o Espírito Santo de Deus quem capacita o homem e a mulher a ser levada de um estágio cômodo, tranquilo, a viver integralmente na confiança do Senhor. Como diz aquele hino, as bem-aventuranças do crente: bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, mas a fé em Deus não foi em vão. Então, meus queridos, hoje
nós vivemos numa época de extrema frieza espiritual, de incredulidade, de dúvidas. Mas eu tenho muita dúvida. E deixa eu só quebrar uma coisa que eu já vi muita gente falar. Ele diz que fala que a dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Deixa eu te dar um exemplo bem claro e bem dentro da palavra para dizer para você que dúvida não é do diabo coisa nenhuma. Ele vem para tentar te impedir de ter um crescimento na vida espiritual com Deus. Isso é fato e é verdade. Mas se eu disser para você, e eu tenho dentro da palavra provas para te falar, de que até Abraão duvidou. Você vai ver lá no início da caminhada de Abraão, quantas vezes que Abraão parou, teve dúvidas, e o Senhor falou com ele: olha, Abraão, dá uma olhadinha para as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Ou dá uma olhada para as areias do deserto. Vê se você consegue contar aí os grãos. Do mesmo jeito que você está vendo aí as estrelas, e olha que o céu no deserto, no tempo de Abraão, devia ser uma coisa espetacular. É um privilégio que eu gostaria de ter. Não de viver no deserto, óbvio. Embora já tenha experiência de ter passado por desertos na vida espiritual. Mas imagina aí o céu todo estrelado, à noite, com as nuvens, o céu aberto, sem nuvem nenhuma atrapalhando. Imagina aí que coisa linda que deveria ser. E Deus respondeu e falou: tá vendo, Abraão? Assim como são incontáveis as estrelas do céu e os grãos de areia do deserto, assim também será a sua descendência. Veja, o pai da fé teve esses momentos de dúvidas. Jesus, lá na cruz, num momento de extrema dor e sofrimento, depois de ter sido agredido, açoitado, cuspido e toda sorte de violência física, lá na cruz ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, eu estou dizendo isso para você, irmão, para quebrar esse negócio de falar que dúvida é do diabo. Eu não concordo e não posso aceitar que seja única e exclusivamente porque a Bíblia me diz para mim e para você que a única coisa que é vinda dele, e ele foi dado como pai, é mentira. Isso sim. Mas a incerteza, a dúvida, isso é do ser humano. Já dei esse exemplo para você de Abraão e do próprio Jesus Cristo. Então há situações em que a incerteza do saber o que fazer, ela é do ser humano. Porque nós somos seres muito limitados. Somos pequenos. E mesmo que sejamos cheios de riqueza, de conhecimento, ainda que sejamos pessoas influentes no meio da sociedade, há circunstâncias em que eu e você vamos passar e nada disso vai resolver, nada disso vai ser capaz de nos ajudar. Veja, o que a riqueza pode ajudar na hora de uma enfermidade, como o câncer, como a AIDS, como um tumor maligno, e aí assim por diante. Isso para não falar de outras enfermidades. Mas o que pode fazer a riqueza? Ela pode proporcionar bons remédios, ela pode proporcionar os melhores médicos, os melhores hospitais, nada mais. Mas cura, milagre, só Jesus pode fazer.
Então, meus irmãos, é preciso que nós estejamos sempre alimentando o nosso coração, a nossa fé, com a palavra do Senhor. É crer no sobrenatural, crer na capacitação do Espírito Santo e na providência divina. Moisés, recém-acabado de sair do Egito com Israel, primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. E aí? Como é que faz? Pedro, lá no meio do mar, quando viu Jesus, ele ousou, ele teve a audácia de desafiar Jesus. Se é o Senhor mesmo, veja aí, olha aí, se, a dúvida, se é o Senhor mesmo, então que eu possa andar sobre o mar, nada de bate pronto. Tá bom, Pedro, pode vir. Se tem uma coisa que Deus não faz, ele, como diz a gíria na minha época de menino, ele não arrega. Ele não perde a oportunidade de um desafio para mostrar o seu poder. O sobrenatural de Deus é algo que não é para ficar se exibindo. Olha como Deus é poderoso, olha como aquele homem, como aquela mulher é cheio de poder, é cheio de autoridade. Não. Quando Deus executa algo que é sobrenatural, o nosso Deus não é um Deus exibicionista. Ele faz isso e certas coisas sobrenaturais é para que o seu poder seja manifesto e para aqueles que são incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, conheçam e saibam que só o Senhor é Deus. Todos os milagres que nós vemos relatados na Bíblia não são milagres exibicionistas. Não é como um show de mágica em que as pessoas vão assistir ao mágico e aplaudi-lo e dar dinheiro, fama e reconhecimento. Não. Quando Deus executa um milagre, além de conceder a bênção, a vitória a quem busca, o nome dele é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, e é isso que mais importa. Então, hoje, a fé move muito mais do que montanhas. Ela abre mar, ela faz o sol parar, ela faz o cego enxergar, o coxo andar, ela faz o morto ressuscitar, porque é pela fé. Até Jesus usou de fé para que Lázaro ressuscitasse dentre os mortos. Então, meus irmãos, hoje nós falamos sobre a fé sobrenatural, a fé em prática, não só de ouvir, não só de ouvir falar. Então, se você está em qualquer que seja a situação difícil, seja ela qual for, eu poderia citar algumas aqui, mas nos dias atuais são tantas as dificuldades, tantos os desafios. Eu só posso me lembrar do rei Davi, que também usou da fé quando foi enfrentar Golias. Ele disse lá em um dos Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes. Muitas vezes a gente olha para os montes e fica naquele dilema, naquele pensamento. E agora? O que é que eu vou fazer? Davi também, apesar da pergunta e da dúvida, ele mesmo respondeu: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro, o seu milagre, a sua resposta vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e que te ama, e que é capaz de dar o norte, o sul, o leste, o oeste, por tua causa. O nosso Deus ama e cuida daqueles que são seus. Então,
Faça como o nosso pai da fé e todos os outros heróis, que está lá em Hebreus 11. Confie no Senhor. Salmo 35, 7. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E para encerrar, como sempre, aquele corinho da época de juventude do nosso pastor Carlos, que eu lembro muito bem, era mais ou menos assim: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Até o sol escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol começar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula. Um forte abraço.